Em 1º de janeiro de 2019, toma posse como 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Mas já nesse dia, algo parecia demonstrar que seria um governo atípico. Vamos voltar mais no tempo para tentarmos entender como chegamos até esse momento. Em abril de 2016, o Brasil acompanha um dos momentos de maior visibilidade da Câmara Federal. Quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores como Jair Bolsonaro e traidores da pátria. Em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Esse talvez tenha sido um dos momentos que deu início à divisão do país entre direita e esquerda, que ao longo dos meses seguintes foi se tornando maior com os desdobramentos da Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Até que se deu início à corrida eleitoral mais estranha já vista na década de 10 do século XXI. Auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Que nós precisamos mergulhar e trabalhar para que nós possamos ter o voto em cédulas. Candidato, se eu me explicasse e nos explicasse por que houve um fracasso do governo anterior. É o senhor que esteve lá que deveria ter a explicação, né? Jair Bolsonaro levou uma facada na barriga durante ato de campanha em Minas Gerais. No último dia do prazo dado pela Justiça Eleitoral, Fernando Haddad foi confirmado como candidato do PT à presidência da República. Ele substitui o ex-presidente Lula, que foi barrado pelos tribunais depois de ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eis que chega o segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O que, segundo o editorial do Estadão, foi uma escolha muito difícil. Com 100% das urnas apuradas, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, teve 55,13% dos votos. Fernando Haddad, do PT, ficou com 44,87%. Logo após a sua eleição, entrou em discussão a reforma ministerial, onde dos 29 ministérios que haviam até então, alguns seriam combinados ou transformados em secretarias, reduzindo assim para 22 ministérios. Após essa breve retrospectiva, podemos voltar ao dia da posse. Graças a vocês, conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Como disse anteriormente,
algo parecia demonstrar que seria um governo atípico. E assim foi. No Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro se apresenta ao mundo, e mesmo com 45 minutos disponível para seu discurso, o faz em 7, o que se torna o discurso mais curto realizado por um chefe de Estado. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheça a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Na prática, não foi o que se viu em relação à preservação. E o mundo assistiu às queimadas descontroladas de matas nativas. Os satélites do INPE registraram 90 mil focos de incêndio nas regiões amazônicas. 30% a mais que em 2018. E não bastasse esse registro, a capital paulistana viu o dia virar noite, diante da fuligem trazida pelos chamados rios voadores. 4h16:03. Estou gravando para registrar isso. Nunca vi. Aqui no Brasil. Parece que na filmagem está mais claro do que a gente está vendo aqui. Ainda, exatamente. Não é? Mas não pense que nada foi feito a respeito. Muito pelo contrário. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. A exoneração foi anunciada depois de uma reunião de Ricardo Galvão com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Diante de tal situação, o presidente da França, Emmanuel Macron, colocou em pauta as questões sobre a proteção à Amazônia no encontro do G7 e criticou a gestão do presidente Bolsonaro, que por sua vez fez comentários deselegantes e desnecessários sobre a esposa de Macron. Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Não bastasse a crise das queimadas, neste mesmo ano, as praias do litoral nordestino foram invadidas por grandes quantidades de petróleo cru. Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Boa noite. O litoral brasileiro tem sofrido com o aparecimento de óleo, que em momentos distintos vem atingindo pontos diferentes nos mais de 2.000 quilômetros da costa, compreendido entre os estados do Maranhão e da Bahia. E o governo demorou 41 dias para iniciar um plano nacional de contingência. Ainda tivemos a primeira substituição de um ministro, depois de diversas polêmicas geradas. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, falou por cerca de 3 horas e meia na Comissão de Educação do Senado Federal. O objetivo principal é explicar as diretrizes básicas do MEC para 2019. Desde a educação básica até o ensino superior, o ministro teve que dar várias explicações também sobre questões polêmicas. Entre elas, declarações de que o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, deveria ser enxugado, que brasileiros viajando ao exterior eram canibais e ainda que no Brasil a ideia de universidade para todos não existe. A polêmica mais recente foi nesta segunda-feira, um comunicado do MEC para as escolas, defendendo mais disciplina, a transformação voluntária de escolas em colégios militares e que os alunos fossem filmados cantando o hino nacional e entoando o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu estava em São Paulo ontem, estou tomando pé da situação, não procede a informação de ontem que ele teria sido exonerado, jamais exonerar alguém por telefone. O presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar pelas redes sociais a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. O novo ministro também foi anunciado pelas redes sociais. Ele será o professor Abraham Weintraub. E por falar em ministros, vamos recordar alguns dos ministros técnicos. O agrotóxico glifosato é um dos herbicidas denominado pela OMS como causador de câncer em mamíferos, incluindo o ser humano.
A nossa avaliação consiste numa revisão de toda a literatura científica em torno do glifosato e foi levada a cabo pelos melhores especialistas nesse domínio. Nenhum deles tem um conflito de interesses que possa manchar a opinião dada. E a conclusão é, sim, o glifosato é potencialmente cancerígeno para os humanos. Nesse ano, o Ministério da Agricultura, junto à Anvisa, libera o uso dessa substância. Veja o que disse a ministra da Agricultura sobre o assunto. Todas as amostras que foram retiradas e que o Ministério da Agricultura mandou para a Rússia provaram que nós tínhamos menos do que nós poderíamos chegar nos ppms lá do glifosato. Enfim, esse assunto está resolvido. E o que dizer sobre as denúncias de Caixa 2 de Onyx Lorenzoni e as declarações homofóbicas de Damares Alves? E eu queria que o senhor, então, dissesse como está se sentindo em relação a isso. Eu vi que na sexta-feira o senhor disse que estava tranquilo porque já se resolveu com Deus. Mas não me lembro que Deus ocupe cargo na Procuradoria-Geral da República. Eu respeito quem não tem fé, mas eu sou um cara de fé. Então, para mim, o mais importante era eu me resolver com meu Deus. Menino veste azul e menina veste rosa! Esse foi apenas um recorte do primeiro ano do atual presidente. Mas o que esperar do capitão que diz que a especialidade dele é matar? Pesquisa Datafolha constata: o Brasil está tomado pelo desalento e medo. O Brasil está numa encruzilhada e numa das pontas dessa encruzilhada está o fascismo. Segundo nas intenções de voto para 2018, na quinta-feira, no evento, Bolsonaro informou: minha especialidade é matar. Eu cometi a besteira de falar do Brasil que eu não entendia de economia. Daí os caras... O Lula entendia pra caramba, né? Então você fala na humildade, assim como eu não entendo de medicina. A minha especialidade é matar, sou capitão de artilharia. Okay? E professor de educação física. E não bastasse isso, ele ainda teve ajuda. Começamos 2020 no meio de um surto de coronavírus na China que o mundo inteiro está acompanhando bastante preocupado. Até aqui são milhares de casos confirmados, pelo menos dentro da China, e mais de 100 mortos, que é um número triste, mas que com certeza vai ter subido até a gente ter essa conversa aqui. Ao mesmo tempo, a China, acredite ou não, é um dos melhores lugares onde esse problema sério podia estar acontecendo. E vai ser bem complicado se o vírus sair de lá e a gente tiver que enfrentar o mesmo problema que eles estão enfrentando por aqui. No início, via-se até pelo semblante do especialista em virologia que talvez esse novo vírus não fosse tão letal, mas isso foi mudando ao longo dos meses. Então hoje, dia 26 de fevereiro, a gente está em pelo menos 81.322 casos confirmados, com 2.700 mortes, 30 mil pessoas recuperadas, 30.300 recuperadas e vários países com casos fora da China. Começando com situação brasileira do corona. Tudo tranquilo por aqui por enquanto. A gente teve um segundo caso diagnosticado um pouco depois da live que a gente fez por aqui semana passada. E hoje, dia 4 de março, tivemos 2 casos de coronavírus confirmados. Agora de tarde, uma criança vinda da Europa também, e um segundo caso, hoje ainda confirmado, esperando a contraprova, mas a essa altura eu acho que a gente não precisa mais de contraprova porque está tudo funcionando, com uma quarta pessoa no Brasil, um senhor de 46 anos, também vindo da Itália. Apesar do número de casos crescendo em todo o mundo e agora no Brasil, ao que parece, nosso presidente estava mal assessorado sobre a situação. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, tá? Mas acredito que o Brasil não é que vai dar certo, já deu certo. Agora, deixa bem claro, não temos que entrar em pânico. Isso nós vamos viver.
Quando você não pode comparar Brasil com a Itália, eu pergunto a você, você sabe quantos habitantes temos por quilômetro quadrado na Itália? São 200 habitantes por quilômetro quadrado. Na Alemanha são 230 habitantes. No Brasil, 24. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Digo mais, brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Já não era sem tempo e o presidente tomou conhecimento da letalidade do vírus. Ou será que não? O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta. Eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. Então agradeço ao doutor Nelson, para o qual eu passo então a palavra agora. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. A gente ultrapassou a China hoje no mortos. O quê? A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vocês foram na lona nessa pandemia, que foi superdimensionada. A manchete amanhã. Não tem carinho, não tem sentimento, quem morreu. Tem sentimento com todos que morreram, mas superdimensionado. E agora já começa a amedrontar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô. É a vida, tem que enfrentar. Infelizmente, nem todos conseguiram enfrentar e sobreviver. Por isso, listo aqui alguns que nos deixaram nessa pandemia. Infelizmente, o número de vítimas aumentaram em muitos. Foram mães, pais, filhos, avós, maridos e esposas e até famílias inteiras. Perdas irreparáveis e que jamais devem ser esquecidas.